Capítulo 2. Floresta Viva. A trilha seguia adiante como um caminho antigo, gasto e suave, abrindo passagem pela floresta. Era estreita, mas clara o suficiente para guiá-lo. As árvores ao redor eram enormes, algumas tão largas que Ethan precisaria de 3 pessoas para abraçá-las. Seus galhos se encontravam lá em cima, formando uma copa densa, por onde a luz dourada do sol entrava em feixes inclinados. Diferente do silêncio absoluto que Ethan imaginou que encontraria ali, a floresta era viva. Pássaros cantavam em diferentes alturas, alguns com notas rápidas, outros com sons longos e agudos. Insetos vibravam por entre as folhas, cruzando o caminho dele como pequenas faíscas de luz. O farfalhar constante das copas criava uma trilha sonora natural, um ritmo que acompanhava seus passos. Era quase bonito, quase tranquilizador, se não fosse o fato de que ele não fazia ideia de onde estava. Ethan caminhava com cuidado, respirando o cheiro terroso e fresco que parecia subir do chão. O ar era mais frio do que na clareira onde acordara, com um toque úmido que lembrava manhãs de outono. Ele olhou novamente para a montanha distante. O topo nevado brilhava contra o céu azul e limpo. A névoa fina dançava ao redor da crista, movida pelo vento frio das alturas. Ethan não sabia o nome do lugar, e a montanha não parecia interessada em contar. Mas ele sentia que precisava chegar lá. Se eu subir, talvez veja alguma cidade, alguma estrada, qualquer coisa. Um plano ruim ainda era melhor do que nenhum então aconteceu. Um estalo seco atrás dele. Ele parou na mesma hora. Os pássaros continuavam cantando. As folhas continuavam se mexendo, mas aquele som específico tinha vindo muito perto. Ele virou o rosto devagar. Uma folha grande caiu de algum galho distante. 2 passarinhos cruzaram o caminho, rápidos. Um inseto pousou em sua camisa e voou de novo. Mas nada, explicava o estalo. Ethan engoliu seco. "Tem alguém aí?" perguntou a voz baixa, quase covarde. A floresta viva não respondeu. Ela apenas continuou sendo ela mesma, indiferente à existência dele. Ele voltou a caminhar, mas agora com passos menores, tentando ouvir algo além da vida natural ao redor. O canto dos pássaros era constante. Os insetos formavam zumbidos finos perto dos troncos. O vento fazia as folhas tremerem como chuva falsa. Tudo isso era normal, mas então ele sentiu um tremor leve no solo, muito sutil, quase imperceptível, mas real. Algo grande tinha pisado. Ethan congelou. Outro tremor. Outro. Passos. Não de gente. Passos lentos, profundos, deliberados. Ele virou rápido, o coração batendo no pescoço. Entre as árvores, por menos de 1 segundo, viu algo se mover. Uma silhueta enorme branca fluida, como neve viva passando entre as sombras. Um animal gigantesco caminhava alguns metros atrás dele e desapareceu assim que a luz mudou. Não é possível. A floresta continuou viva, cantando, vibrando, soprando vento entre as folhas. Mas por baixo de tudo isso, por trás dos sons naturais, Ethan ouviu um único passo pesado controlado, silencioso demais para ser comum. Ele não estava sozinho, e a trilha diante dele parecia agora muito, muito longa. A trilha o levou até uma parte mais densa da floresta, onde a luz se espremia entre as folhas e criava manchas douradas espalhadas pelo chão. O canto dos pássaros ecoava entre os galhos, misturando-se ao zumbido dos insetos e ao farfalhar suave do vento. No meio desse ambiente vivo, Ethan ouviu vozes ásperas, rápidas, cheias de chiados. Ele se aproximou com cuidado, escondendo-se atrás de um tronco grosso. O coração batia tão alto que parecia denunciar sua posição. Quando olhou, sentiu o corpo paralisar. 3 homens meio rato estavam reunidos em círculo. Tinham corpo humano, troncos largos, braços fortes, pernas firmes.
mas o rosto era distorcido, narizes pontudos, orelhas pequenas e redondas, dentes afiados demais e olhos vermelhos, brilhantes como brasas vivas. Eles rondavam um filhote de tigre laranja, pequeno, com listras escuras, marcando o corpo. Misturado ao corpo felino havia traços humanos, mãos pequenas com dedos curtos, expressão frágil e cabelo ruivo caindo desalinhado sobre a testa. O filhote tentava se encolher, miando de medo. Um dos homens, meio rato, o puxou pelo braço, forte demais. O miado virou um som choroso. Ei! Ethan deixou escapar antes de perceber. As cabeças dos três giraram ao mesmo tempo. 3 pares de olhos vermelhos encararam Ethan com uma fome. Ele recuou um passo, o ar preso no peito. Algo enorme se moveu atrás dele. Um deslocamento de ar. Um peso passando como um raio silencioso. Ethan virou apenas por reflexo. O tigre branco passou ao lado dele, grande, forte e preciso. Em um único salto, derrubou o primeiro homem, meio rato, com violência. O segundo tentou correr e caiu ao ser atingido pelas patas pesadas. O terceiro sumiu entre as árvores, correndo em pânico. O filhote tigre engatinhou para trás de uma raiz, chorando. O tigre branco de olhos azuis levantou a cabeça por um instante, respirando forte, e então desapareceu na mata fechada, tão rápido que parecia ter sido engolido pela própria floresta. Ethan ficou parado, sem ar. Vai! Uma voz humana gritou ao longe. Agora! Ele obedeceu imediatamente. Correu pela trilha lateral, tropeçando em raízes, desviando de galhos, respirando como se o peito fosse rasgar. Nada fazia sentido. Nada parecia seguro. Quando finalmente parou, não por escolha, mas por exaustão, colidiu com alguém. Caiu sentado na terra. Um homem estava diante dele, alto, firme, ombros largos, rosto sério, olhos cinza, atentos a cada movimento da floresta. E o detalhe mais marcante, cabelo branco como neve. O homem observou o entorno com cautela. Essa floresta não é mais a mesma, disse em voz baixa, quase para si mesmo. Eles estão ficando ousados demais. Ethan tentou falar, mas o ar fugia dos pulmões. O homem estendeu a mão para ele. Levanta, você não devia estar sozinho aqui. Ethan segurou a mão. E enquanto se levantava, entendeu apenas uma coisa. Ele não fazia ideia de quem era aquele homem. Ethan ainda tentava recuperar o fôlego quando uma folha grande caiu ao seu lado, seguida de um estalo seco entre as árvores. O homem de cabelo branco ergueu o rosto na hora, o olhar cinza endurecendo. Eles voltaram, disse Avalon, dessa vez com o tom de alguém que não tinha tempo a perder. Antes que Ethan conseguisse entender o que estava acontecendo, um pequeno corpo saiu correndo de trás de um tronco, o filhote de tigre laranja. Ele veio direto até o homem alto, chorando baixo, tremendo, mas sem hesitar. O pequeno se atirou nos braços dele com a confiança de quem já o conhecia. Avalon o segurou com firmeza, como quem já tinha carregado aquela criança antes, mas sua expressão não era de afeto, era de preocupação, de urgência. Ethan observou tudo sem saber o que pensar. A criança realmente parecia conhecer o homem, ou, pelo menos, confiar nele de um jeito estranho. Mas Ethan não tinha segurança nenhuma para afirmar isso. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um chiado agudo ecoou pela floresta. Os homens meio rato estavam voltando, mais rápidos, mais raivosos. Os olhos vermelhos brilhavam entre as sombras. Avalon ajustou o filhote no colo com um movimento rápido, como quem protege algo frágil. Eles não vão parar, disse Avalon. Não enquanto acharem que tem chance. Ele olhou para Ethan, avaliando-o de cima a baixo. O olhar não era hostil, mas definitivamente não era amistoso. Era o olhar de alguém que não sabia quem estava diante de si. Vamos, precisamos chegar à cidadela antes que anoiteça. Cidadela? Ethan repetiu, tentando acompanhar.
Lá ele estará seguro. Avalon respondeu, referindo-se ao filhote em seus braços. O filhote apertou os dedos nas roupas dele, como se estivesse com medo do escuro ao seu redor. Seus olhos âmbar ficaram fixos em Avalon, quase suplicando. Ethan sentiu um aperto no peito. Sabia o porquê Avalon deu um passo para frente, mas antes de seguir, olhou diretamente para Ethan. Foi um olhar duro, pensado, cheio de indecisão. Depois que deixarmos essa criança em segurança firme, eu vou decidir o que fazer com você, disse Avalon. Ethan sentiu a garganta secar. Avalon não respondeu imediatamente, apenas virou o rosto na direção da trilha, ouvindo o som dos homens meio rato se aproximando. A floresta vibrava de tensão. Eu ainda não sei quem ou o que você é. Ethan engoliu seco. Avalon deu as costas e começou a andar, o filhote protegido em seus braços. Se quiser continuar vivo, completou sem olhar para trás, me siga. Ethan ficou parado por um segundo. Os olhos vermelhos atrás dele brilhavam de novo. Os sons de passos rápidos chegavam perto. Ele não tinha escolha. Correu atrás de Avalon. O caminho em direção à cidadela havia começado. E com ele, um destino que Ethan não fazia ideia de como enfrentar.